Obrigada, pai, pelo convite. Ô filha, fala como é que iniciou sua trajetória como leitora, né? A gente vai conversar nessa edição sobre sua experiência de leitura, né? Você já tem algumas coisas escritas também, e nós vamos falar, até para que sua geração faça uma tomada de consciência, nós vamos falar principalmente sobre a importância de nós alimentarmos a essência e o poder da democracia. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória como leitora, aí a gente vai conversando ao longo dessa entrevista. Tá ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. A minha experiência como leitora começou desde muito cedo, principalmente porque meu pai e minha mãe me presenteavam muito com os livros e eu aprendi a ler muito pequena, praticamente de forma autodidata, e sempre tive esse contato, até porque lá em casa a leitura não era só uma questão de lazer, mas a gente tinha mesmo, que fazia parte da nossa rotina, inclusive em determinados momentos a gente tendo, né, um limite de livros que precisava ser lido, porque isso melhorava muito o nosso desempenho escolar. E a leitura fez parte, em algum momento, quando eu entrei na faculdade, isso diminuiu, isso caiu, e a gente acaba se dedicando um pouco mais à literatura acadêmica e não à literatura por lazer. Mas eu aprendi desde muito cedo que o lazer, a leitura é um tipo de lazer e ela não é uma obrigação, é algo que é feito para nos libertar, né, para melhorar, e melhora, e tem a melhora prática, né, no dia a dia, que é melhora a fala, melhora a escrita, a compreensão das coisas, o aprendizado de algumas lições. Os livros têm lições, né, pela questão da democracia mesmo, isso é muito importante. E eu hoje tenho um blog e um canal de YouTube, e esse blog começou principalmente porque eu gosto muito de escrever. E a escrita vem muito, geralmente a pessoa que escreve muito bem, é uma pessoa que lê muito. Então hoje eu tenho o blog, que é o elemento que eu como indivíduo produzo, contribuo com conteúdo, com criação, diversos conteúdos, e eu mesmo escrevo esses conteúdos. Ô filha, nessa trajetória tem um livro, uma história contada nesse livro, tem algum personagem que marcou sua trajetória e por quê? Com certeza. O livro que marcou primeiro a minha história foi Meu Pé de Laranja Lima. Eu li Meu Pé de Laranja Lima, eu deveria ter uns 10 anos, na verdade foram 3 livros, né? Eu ganhei uma coleção que pai me deu, que tinha Meu Pé de Laranja Lima, O Pequeno Príncipe e O Menino do Dedo Verde, que são 3 clássicos infantis que eu recomendo a qualquer pai comprar para suas crianças, que não só embasa a questão da imaginação, mas também a questão de uma escrita que já não deixa de ser tão infantilizada, né? Não é mais um conto infantil, já é um livro de 300 páginas, etc. E esses livros me marcaram muito, porque eram histórias que o personagem principal eram crianças, né? Eram crianças, tanto o Meu Pé de Laranja Lima, o Quinzinho, e o Menino do Dedo Verde, eles eram crianças e tinham uma história de muita imaginação. E depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, é óbvio que Harry Potter fez parte, mas fez parte da minha geração como um todo. É pouco provável que se encontre uma pessoa com 20 e poucos anos que não tenha feito parte. Que tenha tido a questão da leitura e que tenha convivido com Harry Potter, que também é uma leitura infanto-juvenil, mas que eu gosto até hoje. Eu ainda tenho a coleção dos livros e também tem já um vocabulário mais rebuscado, é um livro maior, não é uma leitura mais de livro infantil. Então isso melhorou meu vocabulário e óbvio que é um universo de fantasia que nos acompanha até hoje, né? A gente nunca cresce quando a gente tem essas influências, nunca cresce, a gente alimenta a criança interior da gente, mas realmente fez parte. Agora tem uma miríade de outros livros que eu poderia dizer, mas esses foram realmente os que marcaram a Eu acho que você colocar isso aí, até para as pessoas de sua geração que estão assistindo o programa, é que a leitura, a gente discute muito essa questão aqui, hoje você também é professora, né? Tá seguindo a tradição da família, a tradição da né? família. É que a leitura deve ser colocada de acordo com a faixa etária, com a fase da vida da pessoa, né? A criança é aquela coisa mais lúdica, mais fantasiosa, que ainda se estende um pouco até a adolescência. Sim. Eu acho que Harry Potter, acompanhei você, esse período você morava só comigo, Harry Potter também fez permanecer essa coisa da fantasia, né? Daquela coisa da aventura. E essa questão, ela continua depois, né? Você lembra de algum clássico da literatura que você leu? Ah, sim, com certeza os livros da Jane Austen, do Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, os livros das irmãs Brontë,
Morro dos Ventos Uivantes, a Jane Eyre, e esses são os livros que têm um conteúdo filosófico muito forte, né? Assim como o Retrato de Dorian Gray, eu consigo lembrar de vários aí. Porque já são literaturas de fantasia, né? São romances ficcionais, mas que têm um fundo que explicam a vivência histórica daquilo. As irmãs Brontë e a Jane Austen tinham uma literatura, um apanhado proto-feminista, né, no caminho delas, e mostravam a função da mulher na sociedade. E são clássicos que eu acho que homens e mulheres deveriam ler para entender o caminho que a nossa sociedade seguiu. E também é o 1984, que é um excelente, e o próprio Conto da Aia, né, que eu fiz. Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, que são livros muito importantes para essa época que a gente está vivendo, da gente valorizar a democracia. Serve como referência para refletir como é bom viver num ambiente democrático. Viver num ambiente de liberdade, porque esses são contos futuristas distópicos. O Admirável Mundo Novo é uma droga da obediência. Você vive num mundo perfeito, mas ele é absolutamente controlado. O 1984 é a criação do Big Brother, né, que hoje virou um programa, mas o Big Brother, o grande irmão, era a pessoa que vigiava tudo, e o Conto da Aia é a mesma coisa. Então são livros que mostram pra gente o fortalecimento dessa estrutura democrática e do nosso direito de escolha. E também várias outras literaturas, principalmente de escritores negros, que é o que eu tenho me voltado agora, como a Chimamanda Adichie, que é uma feminista nigeriana, e que é muito importante para a gente entender essa estrutura social que a gente vive, o papel da negritude na sociedade. Eu tenho andado muito numa linha hoje de literatura mais ideológica, né, que fortalece o nosso sentido de existência, não mais só a questão do lúdico, né? Para a gente direcionar, filha, assim, um pouco para a questão, por exemplo, eu acho que tem uma temática muito forte, né, que também tem sido discutida na sociedade brasileira, a questão do racismo. Claro. Eu vou fazer a sugestão aqui, mas eu vou indicar esses dois livros, que é A Mulher de Pés Descalços, que fala da história de uma mulher negra e tal. Sim. Mas um livro, assim, que eu gostei muito, e eu tenho um ciúme muito grande desse livro, foi indicado, eu conheci através do Lázaro Ramos, que é Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor. É um livro de 1000 páginas, mas ele conta a história de uma pessoa, né, que viveu todo um processo de ter saído da África no navio negreiro, veio por engano e veio para o Brasil, e cresceu no Brasil e passou por todo o processo de discriminação e de se afirmar como mulher. Então são sugestões que a gente vai fazendo. A sua trajetória como leitora e como escritora, como é que você faz o cruzamento desse aprendizado ao longo da sua vida com a importância da democracia, filha? Eu acho que, de certo modo, à medida que a gente vai se aprofundando na leitura, na criação e nesse desejo de liberdade mental, porque a gente tem uma população que às vezes não se sente vigiada até dentro da própria cabeça. Quando a gente lê, a gente começa a entender que a gente tem liberdade, nem que seja para pensar. Né? E aí você lê esses livros como, por exemplo, Americana, o 12 Anos de Escravidão, eu estava com outro aqui, mas eu esqueci, que mostram a importância de uma liberdade de cárcere, né? Uma liberdade física, mas ao mesmo tempo são personagens que têm uma liberdade dentro da cabeça deles. Cabeça. E a escrita me ensina muito isso. É no momento que eu escrevo, que eu leio, que eu faço os meus vídeos, que eu me sinto livre para falar aquilo que eu quiser. Obviamente que eu tenho uma formação que não me deixa falar o que eu quero, não necessariamente é uma coisa ofensiva. Falar de qualquer maneira. De falar de qualquer maneira, mas a gente perde o medo de ter opinião sobre as coisas e ao mesmo tempo a pessoa que lê muito, ela começa a refletir sobre o sentido de determinadas coisas, porque a gente começa a usar diversos cruzamentos de informações e diversos pontos de vista. E a gente aprende a não aceitar determinados pontos, aquela coisa que vem mastigada. Você compara o que você lê nos livros com a realidade onde você vive. E você começa a não aceitar as coisas da forma como elas vêm. Vem muitas vezes impostas e mastigadas, e a gente começa, eu vou tentar construir um raciocínio diferente. É preciso ter outras possibilidades. Com certeza, porque dentro do meu cérebro eu sou livre, né? Mesmo que do lado de fora a gente não seja. Eu acho que isso é que me ensinou muito a literatura. Histórico de leitura, liberdade de expressão e democracia. Como é que você faz esse entrelaçamento, para a gente finalizar? Para a gente finalizar, eu acredito, só começando, fazendo uma pequena introdução, que a palavra conflito, ela foi uma palavra que está muito magoada hoje em dia. Conflito, diferença, discussão,
sempre foram elementos da democracia e elas não são ruins, Parece muito pelo que contrário. Conflito, diferença está sempre relacionado com briga e com raiva, a briga né? com raiva, com não, raivosidade, pelo contrário. com ódio, o né? conflito são duas situações, duas pessoas com pensamentos diferentes que precisam chegar a uma solução. Ou grupos de pessoas. Ou grupos de pessoas diferentes. Então, se a gente vive hoje a gente tem passado por um processo de esvaziamento político. E a política ela é justamente baseada em solução de conflitos. É quando todo mundo tem o mesmo direito em cima da lei, perante a sociedade, a dar a sua opinião, seu ponto de vista e chegarmos todos, né, a um consenso comum, geral. Mas quando a gente se aplica ao direito de expressão, às artes, à cultura e à literatura, a gente começa a perceber que conflito é uma coisa positiva, ela precisa existir. E na história, os artistas, os escritores tiveram um papel fundamental na criação dos conflitos em sociedades que estavam sendo esvaziadas de política. Então você ia lá, uma sociedade, por exemplo, a escritora como a própria Jane Austen, sociedade se aceitava que a mulher tivesse uma posição de propriedade masculina. E era aceito e não existia conflito. A história contada em Orgulho e Preconceito. Exatamente, não tinha conflito, isso era aceito para todos. Então ela falou não, ela viveu a situação, tanto que a Jane Austen faleceu solteira, né, a expressão que eles usam, né, spinster, solteirona, e ela quebrou com isso, ela disse, não, isso não é normal, eu não sou propriedade, eu tenho o mesmo nível intelectual de qualquer homem que eu conheço, ou talvez maior, e eu não posso ser propriedade de um homem. Então, assim, ela gerou o conflito que 200 anos depois nós chegamos numa sociedade em que as mulheres, na lei, pelo menos na nossa sociedade ocidental, têm os mesmos direitos que os homens. Então, a arte, a expressão, o direito de expressão, ele é muito importante nisso aí. Óbvio que o artista está muito acostumado a ser censurado, e nós ainda estamos vivendo num mundo em que censura a arte, né? Que existe arte boa e arte ruim, que a arte ela é etiquetada, né? Mas a arte ela tem um papel, a escrita envolvida nisso, não de resolução de conflitos, para criar o conflito, para mostrar para as pessoas, não, o que está acontecendo não está certo e a gente precisa discutir, nem que seja na pintura, no humor. O humor é uma grande forma de você mostrar, de expressão do conflito, e a gente não pode aceitar uma sociedade que não tem conflito, porque simplesmente não existe. Precisamos viver na democracia. Nós precisamos viver na democracia. A democracia, ela expõe o conflito e fala, não, nós temos que sentar todo mundo para resolver.